3. Caríssimas senhoras, senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez nos reunindo para realizarmos o programa em torno do estudo das cartas de Paulo. O encontro das terças-feiras, que tem favorecido o estudo, o aprendizado em torno das leis divinas, como também aquele momento em que abrimos o nosso coração para o intercâmbio com a espiritualidade maior. É um momento também da busca daqueles elementos que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a energização necessária, para a medicação imprescindível. Como também o encontro favorece para que fortaleçamos os laços de amizade, favorecidos pela essa rede do bem, que se estabelece inicialmente em foro de imortalidade, na nossa intimidade, mas também promove o bem que as informações auxiliam a tantos corações que, como nós outros, necessitamos deste apoio espiritual. Então, nesse momento, hoje, especificamente dia 13 de setembro do ano de 2016, são 20 horas e 2 minutos. Nós convidamos aos nossos irmãos para fazermos a oração inicial. Vamos lembrar de Jesus quando nos ensinou o mantra, a poesia, que ficou para a história como referência do diálogo entre o Filho e o Pai Criador. Quando ele nos disse, e como nós repetiremos agora: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa os nossos erros, à medida em que aprendermos a perdoar, compreendendo e abençoando a todos que convivem conosco, aqueles que porventura tenham se equivocado. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros. Livra-nos do mal que existe em nós, pois o vosso, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amorável Mestre Jesus, nesse momento suplicamos as bênçãos para todos os lares que aqui se vinculam, que os caravaneiros do bem possam, nesse momento, levar para estes lares a tua paz, Senhor, as tuas bênçãos amorosas, do irmão que jamais nos deixa órfãos, do companheiro de todos os momentos e principalmente daqueles instantes em que necessitamos do apoio necessário para as nossas decisões e para o nosso soerguimento. Assim, Senhor Jesus, que os médicos, os terapeutas possam levar a medicação, bem como o envolvimento espiritual a porventura aquelas entidades que se encontram nos lares ainda na defensiva ou na rebeldia, com dificuldades, que nesse momento possa as tuas luzes clarear corações, pulverizar a treva da ignorância. E assim, Senhor Jesus, espiritualidade que coordena esta frente de trabalho,
a todos os veículos que reproduzem esse material. Que nesse momento possamos ter a autorização para iniciar mais um estudo. Hoje, o estudo de número 15º, em torno das cartas de Paulo, com o tema Paixões e Consequências. E assim, nós iniciamos também endereçando o nosso abraço agradecido a todos que semanalmente acompanham esse trabalho com assiduidade, com carinho e vibrando para que essa mensagem possa se multiplicar no que remonta a espargir a paz. E assim, eu gostaria de inicialmente endereçar também um abraço a todos os companheiros que se encontram no chat, logados pelo Google, né, pelo YouTube, que é uma maneira também de acompanhar, endereçando as participações, junto com os nossos companheiros que coordenam, que auxiliam no processo do chat, como a Cleusa e tantos outros que acompanham. Então, a Helena está inclusive mandando uma observação que está acompanhando pelo celular e que o som e a imagem ficaram um show. Só atrapalha a nossa imagem, né? No seu sentido pessoal. Mas que bom que a transmissão está com qualificação. Bom, gente, então fica aí a dica. Podemos acompanhar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, ou também através do som da Rádio Brasil Espírita de Maceió, como a Rádio Amigo Espírita também. Bom, gente, sem delongas, nós estamos trabalhando com a Carta de Paulo, especificamente no capítulo 1, a primeira carta aos Romanos. Nós estamos trabalhando no tópico intitulado Idolatria e Depravação dos Gentios. Eu vou colocar a imagem para que vocês possam acompanhar conosco a leitura. Eu vou ler então a partir do versículo 18. Hoje o assunto vai nos oferecer bastante elementos e que a espiritualidade nos inspire, todos juntos para aprendermos e com isso servir cada vez melhor. Vamos lá. Paulo escreveu assim à comunidade dos romanos. Por quê? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21 agora. Porquanto, tendo Deus conhecido, ou melhor, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si,
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus... Não, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui porque o objetivo nosso hoje é adentrar no versículo 26. Mas a leitura nós vamos deter aqui no Amém para a gente poder rapidamente repassar o que nós trabalhamos na última semana. Então no versículo 18 vem dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse versículo 18, ele é a base sustentadora de todo o desenvolvimento desta segunda parte da primeira carta de Paulo aos Romanos. A definir o seguinte: nós aprendemos em doutrina espírita, estudando a evolução, de que Deus é a inteligência primária, causa de todas as coisas. A inteligência, ou melhor, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Me perdoem. Então, como inteligência, como o Criador, expressa-se a mente do Senhor na sustentação de toda a criação. Por isso nós vamos entendendo que Deus está em toda parte. Nós fazemos parte dessa criação. Portanto, estamos envolvidos dentro da própria manifestação da divindade, como se estivéssemos mergulhados num oceano do pensamento divino. Isso é uma imagem utilizada inclusive por André Luiz. Estamos envolvidos pelo hausto do Criador. O pensamento vigora do Senhor, manifestando-se através das leis. Ou poderíamos didaticamente corrigir dizendo, manifestando-se através da lei extraordinária, sacrossanta, que nós damos o nome de amor. As leis que regem a matéria são facetas de uma lei única, que é essa lei do amor. Porque Deus é único, então ele só tem uma lei. E a lei imutável, lei inderrogável, a lei da natureza. Tudo que se altera no universo está, na realidade, se ajustando ao contexto divino, que é imutável. Vamos trazer para a nossa realidade como cristãos que recebemos agora uma missiva de um apóstolo, Paulo de Tarso, que vai dizer para nós que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que o nosso Paulo, apóstolo da gentilidade, está nos dizendo? Que todos nós estamos num processo de aprendizado, procurando cada vez mais desenvolver a nossa potencialidade, habilidades, inteligência, emoções, sentimento. O nosso psiquismo está em franco desenvolvimento, impulsionados pela lei sacrossanta deste amor. E, numa linguagem muito simples, gostaríamos de dizer que todos os impactos que a vida nos oferece objetiva, acima de tudo, auxiliar para que nós possamos sobrepor esses impactos, compreendendo-os, para que nós nos ajustemos no sentido de não sermos escravos dos impactos que vêm de fora, mas aprendermos nestas instâncias sublimes da escola bendita
a lidar com todas as forças da natureza e, acima de tudo, administrá-las como filhos, filhos do Pai, do Criador. Como ainda vige em nós o primitivismo, a indolência, portanto, a rebeldia ou a indiferença, as leis da natureza se manifestam para dizer: levante, caminhe e procure se sustentar. Procure a sustentabilidade. Palavra de ordem no século XXI, no ano de 2016, na humanidade. Favorecer a sustentabilidade. Então a vida está dizendo: busque. Quem não procura entrar nessa linha de associando, sintonizando com esta proposta, naturalmente vai sofrer. E sofremos a duras penas. Então o céu manifesta a ira de Deus, não que Deus está manifestando-se na condição de irado, vingativo, aquele que pune, mas Deus, na sua exuberância de misericórdia, está sustentando, nos oferecendo recursos, e esses recursos, quanto mais habilidade, conhecimento nós obtivermos para continuar a nossa senda, menos espinhoso será a nossa trajetória. Mas enquanto não, a ira de Deus nos constrange. Ou melhor, o tsunami nos constrange. O ciclone vai deixar todos nós com muita preocupação. As dificuldades no campo moral, das doenças, a parte econômica, as relações, todas essas manifestações são da lei, manifestações da natureza que endereçam um recado bem específico para cada um de nós, para que nós nos despertemos rumo à grande felicidade. Ou melhor, não tem grande felicidade, a felicidade no seu sentido amplo. Bom, nós trabalhamos bastante os outros versículos. Então hoje nós vamos caminhar aqui para o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Vamos ao 27. E semelhante também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Eu vou colocar aqui, me perdoem que eu não pus para vocês lerem. Se manifestando, não é isso? Vou reler, que eu perdi aqui por expor a imagem. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Pronto. Eu acho que aqui é o suficiente para a gente conversar. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Bom, o que a gente poderia de cara a gente poderia interpretar
nesse texto, literal. Ele está falando aqui sobre que Deus os abandonou. Abandonou quem? Abandonou o quê? Onde? Então vamos. Tempo, espaço, individualidades, condição. Lá atrás está dizendo: aqueles que conhecem e não praticam, Deus os abandona. Em tese, abandona no sentido de conceder a utilização do livre-arbítrio, que vai definir naturalmente, na escolha, o pagamento da mercadoria que nós estamos escolhendo para a utilização. Então a gente vai numa loja, você quer peixe, quanto custa o peixe? Você vai pagar aquele tanto pelo peixe, pela roupa, pelo carro e etc. Você escolhe, você paga. No mundo mercantilista é assim. E na ambiência espiritual, existe mercado? Mercado com Deus? Não. Mas existe uma moeda de troca. A moeda de troca, nós poderíamos aqui adequar dizendo, são os recursos que nós vamos angariando à medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos conquistando. Então, a moeda que nós vamos utilizar, por exemplo, numa relação, são os nossos conhecimentos. Nós vamos trabalhar com a nossa memória. A inteligência é um fenômeno da memória. Ou seja, a mente opera com os recursos da memória. A inteligência é a capacidade, o desenvolvimento que o psiquismo vai adquirindo para lidar com as memórias. E quando eu falo memória, eu estou falando da memória espiritual, que envolve, inclusive, ou principalmente, o histórico do espírito desde quando ele foi criado. Então, a nossa conversa aqui é uma conversa espiritualista. É uma conversa espírita. Porque se não for assim, não dá para a gente continuar a conversa. Se a gente partir do princípio que nós fomos criados no momento da concepção ou do nascimento, como queira. Não. A reencarnação é base. Ela é base extraordinária do estudo doutrinário espírita. Então, nós estamos trabalhando com a nossa bagagem espiritual. O fenômeno da memória. O tempo todo nós estamos mergulhando no nosso passado, inconscientemente. Vou chamar a atenção. Inconscientemente a gente está pensando. Eu estou falando aqui, eu estou buscando elementos. Ao meu passado recente, o meu passado remoto, profundo, distante, como queira. É um fenômeno natural da vida. Então eu vou trabalhando com as minhas tendências. As minhas tendências, trabalhadas na atualidade, vão formando o meu caráter. A minha personalidade. Apoiado em índole, tendências, enfim. Então hoje, eu atingi um determinado momento da minha encarnação que eu já estou com a personalidade formada nesta vida. Eu tenho o nome, Carlos Alberto. Esse Carlos Alberto é um nome que foi adequado para o meu desenvolvimento nessa encarnação. Mas quando eu desencarnar, embora lá no mundo espiritual, pela minha condição ainda muito inferior, eu vou ser tratado como Carlos Alberto, porque o meu psicológico está acostumado com isso. Mas gradativamente no mundo espiritual, eu vou ter que abrir mão do Carlos Alberto. Eu terei que aprender a me adequar a uma nova realidade, pela qual
eu vou trabalhar no sentido de apagar o Carlos Alberto. Modificar o passado. Como? Me desvinculando do passado. Do passado periférico. Do passado transitório. Eu vou ter que aprender a me desvincular no seu sentido didático de pessoas. Sem destruir vínculos. Entendam bem o que eu quero dizer. Senão fica parecendo que eu vou ter que chegar lá e virar as costas para tudo. Não é bem assim. Porque os laços, as afeições são indestrutíveis. O que está, por exemplo, vibrando em faixa de enfermidade, significa que haverá oportunidade para se reconstituir, para se reconstruir, para se fortalecer aqueles laços que estão fragilizados. Isso aí é um outro assunto. O que eu estou tentando trabalhar aqui nesse momento é a importância da desvinculação, no seu sentido de promover a renovação. O nascimento de um filho novo, de um novo homem. Mas como ainda as concupiscências fazem parte do processo, a corrupção ainda é uma manifestação garantida pelo meu modus operandi, pela sustentação do egoísmo, do orgulho. Então eu vou descobrindo a lei divina, mas ainda insisto em me vincular a tudo que não é natural. Eu crio um movimento deliberadamente que há de favorecer as minhas necessidades nos planos do meu ego, do meu eu ainda inferior. Eu descobri o prazer. E esse prazer vem sendo favorecido há muito tempo. E desvincular dele não é tarefa fácil. A paixão é um corcel. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos. É como se fosse um corcel que precisa ser domado. E nós vibramos na atualidade, quanto humanidade terrena, ainda muito impulsionados pela paixão. Nós somos ainda muito passionais. Nós somos ainda muito emoção, instinto. Nós ainda vibramos em faixas que favorecem as expressões que nós trabalhamos nas últimas semanas. A nossa imagem, eu vou voltar aqui rapidamente, está aqui, no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Estão lembrados que a gente trabalhou esse versículo 23? O que o Espírito é convidado a refletir é a imagem de Deus. E disse Deus, haja luz. Aí lá no primeiro capítulo do livro Gênesis, nós vamos encontrar um versículo extraordinário que diz assim, e disse Deus, isso mesmo, façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós somos criados, somos auxiliados pelos co-criadores, convidados a refletir a imagem de Deus, mas a semelhança dos homens, dos co-criadores. Nós ainda precisamos de adaptação até chegar na condição de refletir a imagem divina, soberanamente, justo, bom, caridoso, amoroso e etc.
Então nós ainda refletimos, vamos dizer assim, aquela imagem que mais favorece o nosso entendimento no que remonta à criação. Então hoje, trocando em palavras, eu muitas vezes estou muito mais preocupado em refletir a imagem do meu ídolo, porque eu não tenho condição de refletir as expressões do Senhor. Então eu quero copiar. Se eu sou jogador de futebol, eu quero copiar o ídolo do futebol. Da música, o ídolo da música. Da política tá difícil. Só para brincar. O filho busca refletir a imagem do pai. Não é verdade? A filha da mãe, em tese. Agora, quando nós vamos embrenhando nos campos da paixão, das descobertas, do prazer, a gente acaba permitindo que o nosso espírito se faça corruptível. Nós começamos a adulterar a lei divina que propõe o progresso. Então eu prefiro ficar sentado na beira do caminho, deitado no sofá, descansando, ou embrenhando nas facilidades que favorecem um bem-estar, mesmo que a minha alma já perceba ser transitório o bem-estar. Então, com isso, o Paulo falou a imagem do homem corruptível, a imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Estão lembrados que a gente trabalhou isso? Aí nós citamos aqui as aves no seu sentido e os quadrúpedes e de répteis, refletindo aquelas necessidades de gerenciamento, de um plano pedagógico, reeducacional, que a doutrina espírita propõe. Então a ave, nós citamos a ave de rapina, não as aves dos céus, no seu sentido de espiritualidade. Os quadrúpedes, a definir a nossa inferioridade, a nossa animalidade complexa. Os répteis, a expressão da sagacidade, do egoísmo. Veja o símbolo de um sapo, de uma serpente quando está toda envolvida. Por exemplo, pronta para dar um bote. É nesse sentido, da sagacidade. Então, quando operamos assim, a vida favorece. A vida favorece para que a gente fique entregue às concupiscências dos corações, à imundície. O que favorece a desonra dos seus corpos entre si. Desonrar os corpos entre si. Desonrar os instrumentos sagrados que Deus coloca em nossas mãos. Inclusive o próprio corpo. Podemos desonrar. E está falando aqui sobre imundície em desonra entre si. Aí nós podemos refletir sobre a questão da concupiscência, da eleição favorecida pela ambiência mental, a elaboração mental, os pensamentos que trazem consigo sentimentos. Vamos então pintando um painel. E esse painel passa a ter vida. E aonde tem vida, obviamente, define que há interação, intercâmbio. Então, quando você está vibrando negativamente, por exemplo, você está desejando que alguém tome um tombo. Você está fazendo uma eleição. Você está escolhendo, você está focando a sua atenção num determinado ponto. Com isso você está criando, você está pintando, desenhando um grande painel. Esse painel, quanto mais sentimento que você empregar, mais vibrátil ele será. O que naturalmente vai atrair aqueles que pensam
no mesmo circuito, no mesmo gênero, no mesmo grau. O que vai, portanto, estabelecer um consórcio. Liga. Por isso é que o Paulo está dizendo: entregou as concupiscências de seus corações à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Eu queria trabalhar mais no nível íntimo, mas eu vou trabalhar no campo social para a gente entender. Então, se eu estou criando, se eu estou alimentando esses pensamentos, eu vou atrair pensamentos que advirá, portanto, num consórcio entre almas, entre espíritos. Nós vamos formando grupos, e vamos desonrando por associação, por conjugação. Primeiro, numa relação espiritual, e quando eu falo relação espiritual, é entre pessoas também, entre dois encarnados, entre dois desencarnados, entre um encarnado e um desencarnado, entre o desencarnado e o encarnado, entre vários encarnados com vários desencarnados, grupo, hordas, falanges. O Evangelho é rico, é pródigo de notícias nesse sentido. Vocês estão lembrados da passagem de Jesus com o endemoniado gadareno? Ele passava, Jesus, numa região, num local conhecido como um cemitério. Estão lembrados? Há todo aquele contexto, aquele envolvimento. E Jesus, eu vou ver se eu acho essa passagem rapidamente aqui, porque essa passagem nos ajuda a entender um pouco. Vou ver se o menino mudo o possesso, mudo e cego o possesso. Eu vou ficar devendo para a próxima. Não. Vai dar para fazer sim. Quer ver? Rapidamente. Mateus capítulo 8, versículo 28 e 34. Eu tinha anotado aqui, vamos ver aqui rapidamente. Mateus capítulo 8, só para a gente buscar, porque esse ensinamento é muito valioso. Capítulo 8 de Mateus. Me perdoem, gente, mas vamos ver se a gente acha fácil aqui. Os endemoniados gadarenos. Está em Lucas capítulo 8 também, Marcos capítulo 5. E tendo chegado a outra banda, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, 2, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, olha o grupo, e eis que clamaram, eram 2, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Olha que extraordinário. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eles saíram em grupo, eram 2, mas nós sabemos do conúbio espiritual. Eles saíram porque Jesus passava por ali. E eles saíram para afrontar, para questionar. E questionar com conhecimento, porque eles chegam para Jesus e reconhecem em Jesus a autoridade máxima. Por isso é que eles falam assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Eles reconheceram que a maioria dos homens que conviveram com Jesus não reconheceram. Significa quê? Mentes brilhantes, inteligentes, e que se conjugavam no mundo espiritual inferior para criar problema. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Isso é muito importante para a gente verificar. Porque os espíritos, quando conjugados na imundície, sabem como que as coisas funcionam. E a presença de Jesus incomoda.
O amor, quando se manifesta, ele sensibiliza, ele toca as almas que estão em vias da sensibilização. Como também ele auxilia no despertamento daquelas almas que já se sensibilizaram. Isso é importante a gente pensar. O amor para aqueles que estão presos na retaguarda não tem valor. Por quê? Geralmente o amor está numa expressão muito sutil, que os olhos voltados para as paixões não registram, não dão conta, não conseguem perceber a grandeza da luz, porque estão em trevas. A paixão enceguece. O amor dá visão, a diferente. Por isso é que Jesus tratou de vários cegos, o cego de Bartimeu e tantos outros. Mas aqui, o texto está dizendo que esses espíritos reconheceram a autoridade de Jesus. E falaram assim, mas por que viestes aqui antes do tempo? Por quê? Existe o prazo de validade para a paixão. O amor não tem prazo de validade. O amor é soberano e eterno. E é muito interessante porque o amor está acima do tempo, para além do tempo. Por isso é que o amor é eterno. O amor é sutil. Então, muitas vezes, nós estamos reticentes, nós estamos indolentes porque o amor está nos visitando de uma forma muito carinhosa. Mas a gente não quer dar ouvido, não quer ver. Antes do tempo. Agora, o amor tem autoridade para chegar antes do tempo. Porque o tempo, ele é didático para quem está envolvido no tempo. Escravo do tempo. Mas quem está vibrando nas faixas do amor está para além do tempo. Jesus via no futuro como via no passado. Não sei se deu lá. Então, só para concluir essa passagem, então, antes do tempo, e andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os opositores, o texto meu aqui está escrito demônios, opositores, contraditores. Os opositores rogaram-lhe dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Eles reconheceram que tinha fechado o circuito para eles. Mas ele fala, se vai nos tirar desta condição, permita que estejamos vinculados àquela manada de porcos. E assim aconteceu. E o que aconteceu posteriormente? E ele lhes disse, Jesus, ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro. E morreram aonde, gente? Onde que os porcos morreram? Nas águas. É a renovação. Eis a reencarnação. Ou o batismo da água. Eis a necessidade da metanoia, da mudança mental. E os porqueiros, quem cuidava dos porcos, fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Ponto. Eu preciso de voltar. Só essa passagem aqui são muitas horas de estudo. Então, a imundície, a desonra, nós podemos então chegar numa seguinte análise conclusiva, bem razoável. Vamos trabalhar em nível circunstancial da nossa intimidade. Se nós, pelas escolhas, pelo desonrar, pelo adulterar, para muitos o adultério está numa relação,
O desonrar está nas tradições, o que está perfeitamente correto, mas nós gostaríamos de falar do adultério, da desonra que nós empreendemos quando diante de um convite soberano da nossa consciência, ou da consciência em via do despertamento. Este é o ponto. A gente trabalha o Evangelho procurando despersonalizar o tempo todo. Vamos para dentro da letra? Vamos tirar o espírito da letra? Então a gente passa pelo texto, contextualiza, vê os personagens, vê que hora que Jesus passou, aonde ele passou, com quem que ele conversou, se foi com discípulo, se foi com fariseu, se foi com endemoniado, se foi com a sogra de Pedro, com quem foi, para depois a gente entender esse projeto como um convite para um mergulho dentro do nosso Evangelho. O Evangelho de Jesus propõe que nós entendamos o nosso Evangelho, a nossa necessidade de procurar Deus, de promover mudanças, a partir de uma boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia. Então o texto vai dizer, seus corpos entre si. E eu vou ler o versículo 25. Pois mudaram, aqui o texto está errado, tá? Desde 3 semanas atrás eu não corrigi, me perdoe. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, continuando. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Quantos corações estão assim? Carlos Alberto, o Paulo está falando alguma coisa sobre a homossexualidade? O que vocês acham? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O Paulo está falando de homossexualidade? O que vocês acham? E o próximo versículo? E semelhantes também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Muitos religiosos, utilizam esse texto para preconizar, para sustentarem um preconceito, porque estão morrendo na letra. O Paulo está trazendo para nós, com essa ótica espiritual que nós trabalhamos, à luz da doutrina espírita, uma reflexão muito mais profunda do que falar de polaridade ou de gênero, né? Nós temos estudado, sempre a gente busca alguma chave em escrituras, em teologias, ou melhor, em filosofias, em doutrinas antigas, milenares, porque o papel da doutrina espírita é interpretar as escrituras. Então nós trabalhamos há pouco tempo, no estudo do Apocalipse, alguns princípios bem difundidos entre os estudantes da doutrina, da filosofia de Hermes, lá no Egito Antigo. E um dos princípios é o princípio da polaridade. Então eu vou passar por aqui, porque o nosso objetivo não é esse. E possivelmente nós vamos ter que estender para a próxima semana a continuação desse estudo. Princípio da polaridade. Está escrito na Cabala. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos
são idênticos em natureza. Mas, diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Por exemplo, vamos falar no princípio da polaridade, aspectos que caracterizam opostos. Extremo. Por exemplo, o do amor e o ódio, que são dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disto, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum e nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como compreendereis se meditardes um momento? E mais do que isso, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós, e contribuir para mudar isso na mente também dos corações que estão dispostos a modificar. É a grande arte de transmutar o diabo em Deus. Ou seja, o opositor àquele que trabalha em sintonia, por meio do entendimento do que remonta a esse princípio da polaridade. Nós estaremos sempre convidados a verificar a nossa polaridade, assim como a dos outros, se prestarmos atenção nas indicativas da vida. É o chamado domínio da arte do bem viver. Então, para concluir, o espírito, fomos criados com as duas, vamos dizer, com esse princípio da polaridade na nossa intimidade. Por isso é que a doutrina espírita apresenta para nós que o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. O sexo é uma manifestação dos potenciais da alma que estão vibrando em faixas, em sintonia com a criação divina. Então nós temos, como apresenta a filosofia milenar, nós temos o lado masculino e o lado feminino. Didaticamente, vamos dizer, o lado ativo e aquela dinâmica passiva. O desenvolvimento das duas asas, como apregou Emmanuel, a razão e o sentimento. O espírito, somos aqueles convidados para reencarnar, desenvolvendo as facetas, o potencial de cada polaridade. Então, durante um período, a alma se desenvolve numa linha masculina. Num determinado período, a alma vai trabalhar, vai desenvolver os seus aspectos femininos.
O espírito não fica mudando não fica pulando de galho em galho. Quando numa linha mais ativa, mais racional, ele pode, por algum motivo, ser convidado a modificar o painel ou a senda de atuação, para que lá na frente haja um total equilíbrio entre a razão e o sentimento. Então, estudar Paulo, nós temos que ir com muito cuidado. Nós temos que ir devagar, para não cometer a façanha de adulterar o que ele propõe para nós. Então, vamos convidá-los para refletirmos, principalmente no que remonta ao uso e à resposta da utilização. Mulheres, porque até, o texto está dizendo, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O que ele está dizendo? Que até quando convidados a operacionalizar nos planos do sentimento, o sentimento pode ser adulterado. Convidados a marchar no uso natural, na expressão soberana da alma, muitas vezes nós preferimos desviar o direcionamento e trabalhar numa linha contra a natureza. Estão vendo que o assunto não é simples? Se a gente quer trabalhar na linha da sexualidade nos tempos dessa nossa evolução na Terra, o nosso projeto aqui vai mais além. Nós queremos trabalhar refletindo sobre a desenvoltura do psiquismo. Deixem a manifestação de fora para outros estudiosos mais abalizados trabalharem com vocês. Vamos fazer um esforço para a gente entender o preço que é modificar a dinâmica do sentimento. Como essa modificação nos traz prejuízo? O sentimento puro, conspurcá-lo. O prejuízo é doloroso. E então, por isso é que eu disse que o estudo não ia ser fácil conversar com vocês em pouco tempo sobre o assunto. Da mesma forma, quando nós somos convidados para falar sobre marido e mulher, tem gente que fala assim, mas o Paulo era muito machista, porque a mulher tem que se sujeitar ao marido. Lembram do texto que está mais à frente? E ali o Paulo está falando de razão e sentimento da mesma maneira. Mas vamos com calma, não tem problema. O nosso estudo nas terças-feiras, vocês sabem que é no espaço do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então, vez por outra, para não dizer toda semana, se possível, nós trazemos Emmanuel. Ou Emmanuel que nos traz aqui, né? Que vaidade, que pretensão nossa, não é isso? Nós vamos trazer Emmanuel com o livro Religião dos Espíritos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, ditada Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Por que nós trouxemos esse livro? Porque nós estamos querendo trabalhar a responsabilidade quanto ao lidar com o sentimento e com a razão. Hoje nós estamos no versículo 26, principalmente no 26 aqui.
o texto responsabilidade e destino. E eu vou pedir vocês a vênia para fazer a leitura e, se possível, a gente vai traçando alguns comentários. Temos aqui 29 minutos para fazê-lo. Vamos lá. O Criador, que estabelece o bem de todos, como lei para todas as criaturas, não cria espírito, com E maiúsculo, algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo um princípio de responsabilidade, ao transviar-se, comete crime de responsabilidade. Lembrei aqui da palavra que estava em voga. Ao transviar-se, e eu não estou discutindo se cometeu ou não cometeu, tá? Só para brincar com vocês. Como diz o outro, me inclua fora dessa. Não é para ficar politicamente correto não, tá? Mas é porque o nosso tema aqui é de profundidade. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira, de ignorância, que ela mesmo, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho, em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia, e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Ponto e vírgula. O Emmanuel agora vai dar outro exemplo. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo, amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas o mordomo da posse nele talha, frequentemente, o grilhão da sovinice e miséria, em que se amesquinha a si mesmo e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos.
Mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma, e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura, ou pela tentação que padeces. Por quê? O bem verte, puro, de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Fantasma, rebeldia e ilusão. O tema de hoje: paixões e suas consequências. Quando, portanto, nós observamos esse movimento, tanto do nosso sentimento que muda o uso natural, ao contrário da natureza, como também a razão, que deixa a utilização do sentimento nobre e se inflama na paixão, na sensualidade, no seu sentido, da louca vaidade, uns para com os outros, ou seja, favorecendo para que as próprias concupiscências se propagam, pela reflexão natural das atitudes, vamos cometendo torpezas. E a razão entra numa verdadeira batalha com a própria razão, o que vai redundar na negação, no ateísmo, no materialismo. São expressões da torpeza espiritual, o que traz, por consequência, a recompensa que convém do próprio erro, do próprio equívoco. E as consequências são danosas, como o próprio Emmanuel utiliza para nós um símbolo extraordinário. Por exemplo, nitroglicerina. Por que ele usou a nitroglicerina em conjunto com a areia, que forma a dinamite? Por que ele usou esse símbolo? Porque a dinamite, em tese, foi desenvolvida como explosivo para auxiliar na construção de estradas. Mas quando há o abuso do privilégio de arrasar ou de ferir, o espírito, nós adquirimos dívidas clamorosas. Porque a sementeira é sementeira de ódio, de destruição. O preço é altíssimo.
Tudo isso por adulterar, por se rebelar, sofisticar para não aplicar a lei divina, que favoreceu a invenção da dinamite. Depois ele vai usar o símbolo da morfina, alcaloide beneficente, a fim de acalmar a dor. O que pode ser feito com a morfina quando escarnece a possibilidade do socorro? Vai transformá-la em corrosivo, com preço a longo prazo. Depois ele vai falar do ferro, por elemento químico flexível e tenaz, que deveria ser utilizado, ou que é utilizado na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte o instrumento da morte. Depois ele vai usar o símbolo do ouro, metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe cultura. Mas o mordomo talha nele o grilhão de sovinice e miséria, em que amesquinha-se a si mesmo. A onda radiofônica, quem sabe a gente adequar agora? A tecnologia da internet, da televisão, do telefone, não é? É para o serviço da verdadeira fraternidade entre os povos. Mas ainda utilizamos para distribuir notas macabras. E quando falo em notas macabras, essas notas falam de mesquinharia, culto ao estético, a vaidade, a disseminação da mentira, dos ataques. Existem no nosso mundo quadrilhas criminosas, articuladíssimas, que manipulam a opinião pública. E hoje a manipulação se dá não só na televisão, nos jornais, mas na virulência da internet. Veja como que nós sucateamos o que é divino. Fazemos comum o que Deus nos deu como dons. Então, o Senhor nos concede os dons inefáveis da vida, bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Compete a nós, então, utilizarmos de uma maneira feliz, produtiva, qualificada, o que vai nos trazer felicidade, saúde, harmonia, avanço nos caminhos da evolução. O Emmanuel conclui esse texto, eu estou repassando de uma forma só a fixar. Ele nos convida a examinar a nós mesmos para encontrarmos a extensão e a natureza da nossa dívida, das concupiscências, das adulterações, das paixões. E não é difícil não, amigo. Basta a gente observar o preço que nós estamos pagando hoje. A dívida é alta, porque grande parte da humanidade vive um período de muita miséria moral, aonde percebe-se
com o auxílio da doutrina espírita, com as revelações que chegam no mundo espiritual, revelações dignas, não revelações mesquinhas, que criam confusão, medo, dúvida. Nós estamos nos referindo às vozes dos céus que revelam para nós o caminho que precisamos de percorrer, ou relembrar o caminho que precisamos de percorrer, o caminho da responsabilidade, sobre a inspiração, sobre a égide de Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo de uma forma muito clara, a população do mundo está aumentando. Portanto, as portas do mundo espiritual estão cada vez mais abertas. Espíritos reencarnando, promovendo mudanças. É um momento de alteração no próprio sistema da distribuição da população no orbe. A gente vê a fuga espetaculosa de milhões e milhões de pessoas se movimentando, procurando uma vida mais digna, longe de bombas, de terrorismos. Ao mesmo tempo, a gente vê o esporte promovendo o bem-estar, o incentivo a que o homem vença os seus limites, saia da criminalidade. A gente observa movimentos belíssimos de espiritualidade, renovação no catolicismo, um convite dentro do protestantismo para revisão de muitos pontos. Nas religiões, no espiritismo, convidados estamos para um espiritismo do século XXI, aonde não teremos mais os grandes líderes, as grandes referências, para entendermos um espiritismo despersonalizado, sem astros, um espiritismo que possa favorecer a família espírita, de trabalhadores, de todos contribuindo de uma forma equitativa, qualificada, promovendo todos nós o sentimento da fraternidade, um espiritismo que possa abrir as portas para consolar devidamente, sem apimentar a dúvida, sem favorecer intolerância, um espiritismo que não promete soluções, mágica, misticismo, um espiritismo que traz Jesus para os tempos modernos, com a simplicidade da manjedoura e com todos os recursos que os homens já podemos utilizar, como este agora, da internet, da distribuição de uma mensagem que possa trazer esperança para as pessoas. Esse é um novo momento. Em contrapartida, nós temos milhões e milhões de pessoas, de corações, que estão sendo convidadas para viver na superficialidade, na lata, robotizadas. Nós precisamos de compreender que o que é favorecido, as informações, a rapidez, nós não podemos perder a profundidade. Nós não podemos nos escravizar ao que é comum, chulo, superficial, portanto. Nós temos que verificar o valor do nosso espírito e da nossa relação com Deus. Tendo nos benfeitores espirituais, representantes, educadores, que visam, que nos emulam, que nos incentivam a prática da caridade. Pois sem a caridade, não conseguiremos vencer os nossos limites. Sem a caridade, nós continuaremos ainda presos às paixões, ao que conspurca, ao que adultera. Mudemos, vamos transformar a nós mesmos, vamos fazer luz, andar enquanto tem de luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Convidou Jesus. Andemos enquanto temos luz, porque é muito melhor semear do que amanhã ter que recolher migalhas pela miserabilidade que nós podemos estar optando.
não é o que está de fora que deve ser cultuado, o que deve ser glorificado é a parte espiritual que está dentro de você. Chegou o momento, amiga. Chegou o instante, irmão, que precisamos sair de dentro do casulo do egoísmo. Vamos pegar as armas, os recursos, os elementos que estão guardados dentro do nosso coração e vamos trabalhar com essas armas, que eu gostaria de traduzi-las como instrumentos, para burilar a nós mesmos, mas também utilizando dessas ferramentas para contribuir na construção de um mundo novo. Um mundo onde o que vai imperar é o amor. O amor que Jesus veio em pessoa, em espírito, em verdade, nos oferecer pelos seus testemunhos. Para seguir Jesus, não basta se dizer cristão. É necessário agir como cristão. Não pense em grandes obras. Não queira resolver o problema do mundo. Reflita na missão que tens com você mesmo. Voltar os olhos para Deus sem vergonha, sem medo, sem culpa. Olhar para Deus como a olhar num espelho e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela oportunidade, pelo trabalho, pelas pessoas. Obrigado pela reencarnação. Obrigado pelo apoio espiritual. Obrigado por tantos espíritos que caminham comigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por Paulo de Tarso, pelos apóstolos. Obrigado, Senhor, por Allan Kardec, pela doutrina espírita. Obrigado, Jesus, pelo dom de viver, o dom da vida. Obrigado, Jesus, pelo futuro que descerra, pela porta que se abre, pela oportunidade que se agiganta, a oportunidade de dizer: eu hei de vencer. E eu só irei vencer, Senhor, integrando cada vez mais no amor que Tu nos ofertas, ofertando, distribuindo para tantos que encontrarei no caminho. Porque o amor não é para receber, o amor é dádiva. Não esperemos ser amados, amemo-nos uns aos outros, como Jesus tem amado a toda a humanidade. Que nesse momento possamos recordar da rosa mística de Nazaré, a mãe espiritual de todos nós. Maria, Senhora, suplicamos que envolva todos que aqui se encontram no Teu sacrossanto amor de benfeitora, que vem nos resgatar das regiões mais difíceis, sem olhar quem somos ou o que fazemos. A Senhora, como mãe, vem, venha, mamãe dos céus, nos ajudar a encontrar o Teu Filho através do Evangelho Redentor. E assim, Mãe Santíssima, suplicamos, visite e abençoe todos os lares que irão, de alguma sorte, se deparar com esse material, que a partir de agora está disponível para quem se interessar. Oferte, Senhor, através desse diminuto, singelo trabalho, as rosas
do teu extraordinário jardim de misericórdia. E assim, nós nos despedimos de todos vocês, agradecendo o apoio, a presença e convidando para os programas da semana. Nos despedindo, vamos lembrar da saudação dos cristãos dos primeiros tempos e vamos repetir dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja, que assim seja. Graças a Deus.